Lembra daquele problema com os processadores da Intel? Não tô lembrado, não. Ah, você não lembra? Nem ficou sabendo? Que dia foi isso? Os usuários de processadores Intel de 13ª e 14ª geração têm enfrentado problemas em jogos, especificamente. Onde eles encontram um errinho ali que não faz muito sentido, dizendo que não tem memória suficiente para ele poder rodar o jogo ou a aplicação. E isso acontece inclusive em configurações high-end. Quem montou um PC top, ele gastou muito dinheiro e comprou processadores topo de linha da Intel. Se você tá com um processadorzinho de entrada, fica tranquilo, porque por enquanto isso não afeta o seu processador. Ainda bem. Mas as alterações que estão sendo feitas por conta desse erro, desse defeito, desse problema que está afetando os processadores, com certeza vão influenciar praticamente todos os processadores, ou pelo menos todas as placas-mãe, e como as fabricantes se comportam, né, na hora de configurarem a placa-mãe para os processadores Intel. E eu tô curioso para ver como que isso vai acabar refletindo na próxima geração de processadores. Mas se isso tá acontecendo com você, fica tranquilo que eu vou mostrar o que tá rolando. Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou o Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloca o cupom UNLOCK para ganhar o desconto. Envie o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation, se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom UNLOCK você também consegue um desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogo. Confere lá no site da GVGMall, os links estão na descrição desse vídeo. Se você não se recorda, os processadores da Intel têm enfrentado problemas de estabilidade. Quais problemas de estabilidade especificamente? Algumas aplicações como Unreal Engine, quando você entrava no jogo, tava lá jogando de boa e pá, travava tudo. Normalmente quando tava carregando os shaders, né? Tem lá no Warzone, mas isso quando você tava carregando, por exemplo, Fortnite da vida. Tô lá carregando Fortnite, pá, dá uma pau. O que acontece? Aparece lá memória insuficiente, não sei o quê. E assim, como eu falei, eu já dei o exemplo aqui pra vocês, isso aconteceu primeiro com o Damiani, né? O primeiro contato que eu tive, mas já tinha outros relatos na internet, onde ele tem uma 4090, então definitivamente não era problema de falta de memória, e também não era problema de falta de memória RAM, porque lá tinha acho que 128 GB de memória, então a gente descobriu que não tinha nada a ver. Mas alguém acabou descobrindo que você precisava diminuir o clock, né, e a tensão do seu processador. E nem é por conta da temperatura, tipo, o processador não tá dando conta porque ele tá esquentando muito, não, nem era por isso. É porque o processador, ele tava trabalhando num clock e numa tensão tão altas e eles não conseguiam mais segurar isso. Começou a degradar o CPU. O processador, né, caso você não saiba, o processador ele sai de um wafer, né, sai onde tem vários chipzinhos daquele, e eles não são idênticos. Então, a fabricante, ela precisa encontrar um meio termo onde esse processador consiga trabalhar dentro de especificações, né, que todos eles consigam atingir aquelas especificações, para que eles possam vender esse processador como clock boost de 5.2 GHz. Clock base de 4.3. Todos os chips têm que atender esse clock. Mas não necessariamente com a mesma tensão. Ou seja, eles não vão precisar da mesma quantidade de energia para alimentar o chip para chegar a essa. Alguns precisam de mais, outros precisam de menos, mas existe um meio termo ali. Todos eles têm que chegar nesse clock. O que acontece é, alguns chips são melhores que outros são piores. Os que são melhores, eles têm uma margem maior, vamos dizer assim, para você queimar um pouco desse combustível. Então existe uma margem para que você consiga trabalhar e que você não vai estar chegando no limite máximo do CPU, ultrapassando aquele limite. Enquanto que outros são um corte um pouco mais pobre do silício. E aí eles já estão neste limite, eles precisam trabalhar numa tensão mais alta para conseguir atingir aquele clock. Se ele trabalhar muito acima de uma tensão, digamos, segura ou saudável para o chip, ele pode degradar, né? E perder a habilidade de conseguir chegar naquele clock com aquela tensão. Ou seja, ele vai precisar de mais tensão para chegar naquele clock, cada vez mais, porque ele não consegue mais ter aquela eficiência inicial. O que, assim, é uma coisa extremamente bizarra, e vocês vão entender por quê. Se você compra um processador e ele diz na caixa que ele pode chegar até 5.3 GHz de boost, ou 4.7, 4.9 de clock base, por que ele iria degradar? Você comprou esse CPU e você não tá fazendo overclock nele. Eu comprei um 14600K, 14700K, 14900K. E eu não estou fazendo overclock nele. Eu só comprei e coloquei na placa-mãe como eu uso aqui. O meu PC eu uso sempre no modo estoque, como todo mundo usa. Eu faço os ajustes mínimos que eu falo para os iniciantes fazerem. Por quê? Porque eu quero ver quais são as dificuldades que tem. A gente não fica fazendo, nossa, ajustezinho fino, não sei o quê. Não, eu quero saber o que acontece com a pessoa que usa isso no dia a dia, que usa a configuração estoque. E é excelente, porque, por exemplo, aconteceu esse erro comigo. Ou seja, a mesma configuração que a gente recomenda para vocês fazerem, aconteceu o problema comigo. E eu nem tava jogando o jogo da Unreal Engine. E aí você pode se perguntar, fala, pô, mas
se eu não estou usando overclock, como que tá degradando esse CPU? É bem curioso. A Intel se pronunciou sobre essas instabilidades, inclusive a gente já reportou no Lock News algumas vezes, e eles reportaram aqui também, né, se pronunciaram sobre esses problemas. Eles disseram que eles estavam investigando e tal, e agora eles encontraram o culpado. E sabe quem que é o culpado? Dessa vez não é você, usuário. O culpado são as fabricantes de placa-mãe. Calma. Vai melhorando, a coisa vai melhorando, né? Olha só, a Intel disse que, veja bem, né, os fabricantes, eles não estavam seguindo aí as especificações, não é mesmo? São os limites aí do processador. Porque a Intel, ela passa, né, para todos os fabricantes, quais são os limites do processador. Então assim, olha, para o processador trabalhar nesse clock, você pode permitir uma tensão de até 125 watts, e o consumo total dele, o TDP máximo, né, o consumo, TDP, enfim, isso aí ele deve bater no máximo 280. Isso, curiosamente, inclusive, se você entrar no site da própria Intel e você olhar lá as especificações do teu CPU, ele vai estar dizendo que o teu CPU ele tem 95, 125 watts ou até mais. E a gente sempre fala isso no lançamento. 125 watts ali no papel, mas na verdade ele consome muito mais, dissipa muito mais, porque existe ali, por exemplo, o boost dele. Então existe uma margem que a Intel coloca do boost, que é o tal, né? Eles colocam, por tantos segundos o processador consegue dar um boost máximo de 5.2 GHz e não tem limite. O limite vai ser, sei lá, a temperatura máxima ou o consumo máximo, né, ou a tensão máxima, e eles acabam estipulando algumas coisas que isso é a própria Intel que coloca. Então, na verdade, nunca é 125. Por outro lado, o que a gente sempre comenta nos reviews é que dependendo da configuração que você colocar, pode chegar a 400 watts. Eu vou repetir, um 14900K, dependendo da configuração, pode chegar a 400 ou mais, o que tá bem longe de 125 watts, e mesmo de 280 ainda está muito longe, ou 300 que seja. É uma margem muito grande, vocês concordam? A Intel, ela passa as diretrizes para todos os fabricantes de placa-mãe, do tipo, olha, o processador ele trabalha assim, 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 você precisa respeitar esses limites. Excelente. Não é de hoje. E esses limites, eles são meramente ilustrativos para os fabricantes de placa-mãe. Por quê? Porque dentro da estrutura da BIOS, você já consegue ver que você entra lá. Algumas placas-mãe já vem ativado de fábrica o MCE, que é o Multi-Core Enhancement. O que é o Multi-Core Enhancement? É um overclock disfarçado. O MCE é um overclock disfarçado. E algumas placas-mãe vêm ativado por padrão. Então, se você entra lá e ativa só o XMP, vai estar o MCE. Se você não fez nada, o MCE está ativo. Por quê? Porque isso ajuda a ter uma pontuação melhor. Então, quando você vai medir a performance, se os usuários, por exemplo, entram no Reddit e começam, nossa, será que a minha ROG Maximus é melhor do que a Z790 Aorus Master? Vamos medir. E aí uma dá 100 pontos a mais que a outra. Nossa, mas a minha placa-mãe é muito melhor. Por quê? Porque ela está com o MCE ativo. Ou porque ela tem qualquer outro ajuste de boost, né? Ou algum overclock, algum tuning. Lembra do tuning? Pois é, tem algum tuning ali que melhora a performance. Só que esse melhora essa performance, ele está deixando de seguir as diretrizes da Intel. Então, o processador é até 125 watts. Tem um perfil, por exemplo, acho que é na Asus, Remove All Limits. O processador fica sem limite. E aí que isso acontece, nossa, muito tempo. Processadores desbloqueados, quantas vezes, inclusive nos primórdios, a gente apanhou muito disso, falou, nossa, mas mas não bate o resultado. Meu resultado dá muito alto, dá muito baixo, dá fora, não bate com o resultado de ninguém. E por que isso acontecia? Por causa do MCE. Cada placa-mãe tinha um ajuste específico. Porque a construção influenciava várias coisas. Então, quando você fazia um teste de placa-mãe, se você não se atentasse a esses detalhes, você estava fazendo um teste para ver quem tem o melhor MCE. Ou quem tem o melhor ajuste de overclock de fábrica. Tanto é que hoje em dia os nossos testes de processadores eles são feitos com tudo isso desativado. E por vezes a gente tem que entrar a desativar. Não é como se a gente não ativasse. Não, é que a gente tem que entrar a desativar o overclock, o MCE. Do lado da AMD não tem isso. Pelo menos do que eu tenho conhecimento das placas-mãe que eu testei aqui, nenhuma vem com o tal do overclock, né? Que é o PBO. E até então isso ia passando. A gente sempre comentou e tal, mas era meio que velado. Todo mundo já sabia. E sempre se comentou, fala, gente, por que a Intel não dá uma chegada nas fabricantes? Falei, queridão, como é que você deixa isso aqui ativado de fábrica? Eu entendo que é uma feature, né? Um adicional que você tá vendendo pro cara, mas como é que você deixa isso aqui ativado? Intel, tá aí o limite aí, então... É complicado, né? Aí alguém perguntava, eles, então, precisa ver isso aí, né, mano? Isso aí tem que ver com o fabricante aí, né? O limite tá aí, né? A lei tem aí pra respeitar, né? Então é complicado.
E ficava nisso, né? Não, veja bem, a Intel, aqueles statements, né? Vinha aquela declaração, a Intel, não sei o quê, tá sempre em contato com vocês. Não resolvia nada. Com esse problema que aconteceu agora, com esse defeito que acabou rolando, nos processadores da 13ª e 14ª geração, a Intel veio e agora carteirou. Então isso aqui, pra mim, é uma carteirada braba. Com razão, tá? Eu digo carteirada, mas é porque eles têm... Eu já queria que eles já tivessem feito isso, inclusive. Eu não tô criticando a Intel por ter feito. Eu tô criticando a Intel por ela ter deixado de fazer isso antes. Mas você não quer que o cara tenha mais performance? Eu quero, mas eu quero que ele tenha performance sabendo que ele tem. E não que a Intel venda a performance com MCE como se fosse a performance normal. Não que a Intel faça isso nos materiais deles. Mas, por exemplo, os testes, eles deixam muito no ar isso. E quantas vezes eu já não vi o público vir reclamar e falar, mas teu processador aí apanhou do 7950X, eu fui no review lá do Zezinho, do processador do Zezinho é muito melhor que o seu, porque bateu o processador da AMD. Sabe por que bateu? Porque ele tá usando MCE, p***. Não, mas o certo é usar o MCE. Não, o MCE é um overclock, você não tá testando o chip dentro das especificações que a fabricante vende. A Intel vende aquele produto, dizendo que o boost é aquele, que o TDP é aquele, tá. Mas você consegue fazer overclock no processador da AMD também. Mas acontece que a fabricante da placa-mãe não manda aquilo já com overclock de fábrica. Consegue entender a diferença? A sutileza? Essa é a sutileza da coisa. Isso aqui é uma carteirada muito bem-vinda. Várias coisas que vocês estão fazendo aí, várias cagadas, entendeu? Vocês não era pra vocês estar fazendo isso aí. A gente sempre falou pra vocês, tá aqui, ó, preto no branco, ó. Não pode, mano. Aí os fabricantes resolveram se manifestar agora. Da última vez que eu fiz o vídeo aqui, já trouxe pra vocês, a gente já tava falando desse problema, expliquei mais em detalhes, se quiser dar uma olhada lá. A Asus já tinha lançado uma atualização de BIOS que, vamos dizer assim, respeitava os limites da Intel. E agora a gente teve a atualização também da Gigabyte, trazendo o da Asus, inclusive, eu vou pegar aqui o vídeo do Hardware Unboxed, excelente vídeo que ele fez lá também. Aqui está o perfil que você encontra nas placas da série 700 e 600, né? Eu não sei se é uma BIOS beta, o que é, eu acho que é uma BIOS beta. Para mim, a placa-mãe Z790 já saiu a versão final, mas isso aqui é o Intel Baseline Profile. Basicamente, isso aqui é assim, olha... Você ativando aqui, ele vai respeitar tudo que é necessário para funcionar, tudo que é o mínimo para funcionar. Ou seja, não vamos fazer nada nisso aqui. Entendeu? Não estamos mexendo. O que é bizarro, porque cá entre nós, né, Asus? Isso aqui já era pra vir padrão, né? Era pra você ligar o PC, instalar o processador e aparecer lá, perfil Intel Baseline Profile. Ou seja, tá tudo dentro do que a fabricante diz que esse processador entrega. Se você quiser um boostzinho, querido, aí eu posso te entregar aqui um MCE, posso te entregar aqui um AI Overclock, eu posso fazer várias coisas top que só minha placa-mãe faz. E que, inclusive, eu acho uma burrice do lado das fabricantes de placa-mãe, porque assim, review de placa-mãe, ele é um review muito técnico. Porque é assim que tem que ser. Você vai revisar uma placa-mãe, você vai falar construção, VRM, o que ela oferece de diferencial e testes de estabilidade. É isso. Acabou. A gente não faz teste de performance. Quer dizer, tem gente que até faz teste de performance. Mas a performance vai ser a mesma. Por quê? Porque você vai desativar o MCE e testar. A não ser que você vá testar as features contra features. Tipo, qual placa-mãe faz mais overclock? E não existe hoje porque todas fazem. Se não existisse, se todo mundo seguisse o padrão, você poderia vender como um opcional. Pô, na minha placa-mãe, o teu processador vai fazer mais FPS. Porque eu tenho o melhor ajuste. Só dizendo, mas o que sei eu, né? Eu sou só um reles afegão médio brasileiro, né? Eu não sei nada sobre isso, né? O que posso eu opinar? O que uma fabricante multibilionária vai estar querendo ouvir um coitado do fim do mundo, né? Mas enfim, Intel Baseline Profile, atualiza a BIOS da sua placa-mãe, vai lá no site da fabricante, atualiza a BIOS. Esse é um outro problema que eu quero, inclusive, me lembrem de tratar sobre isso. Mas aqui, você ativa essa funcionalidade, vai lá, salva, liga ali o seu XMP da vida, e depois você vai lá, salva e sai e acabou. Resolvido o problema, né? Aí ele colocou Intel Failsafe ali e tudo mais. Eu acho que só colocando Baseline Profile já tá bom. Do lado da Gigabyte, a mesma coisa, eles atualizaram. Imagino que o deles seja uma BIOS beta, mas se não for, em algum momento já vai ter a versão final e vai estar no mesmo lugar. É um pouco mais chato, né? Ele mostra que tem que estar lá no Twitter, no Twitter, Advanced, aí você encontra lá, ó, Power Limits, aí você coloca Intel Baseline. E é isso, depois você salva. Aí tem outras coisas interessantes. O desenrolar disso aqui vai ficando cada vez melhor, né? Da BIOS. Problema. Atualização de BIOS. É claro que se você está pedindo para um cara que é um usuário, por exemplo, de uma Z790, uma Z690, uma placa top, para fazer um update de BIOS, não é exatamente o fim do mundo. Mas desde que não esteja trovejando, com criança correndo com teus fios espalhados para casa inteira, com líquidos em volta, com os seus animais que gostam de roer fio e, sei lá, mijar no seu PC, não tem nenhum perigo. Mas não acho que é uma coisa que deveria precisar, porque isso já deveria estar lá. Então, adiciona mais uma camada de incômodo para o usuário que não gasta pouco. A gente está falando de 14900K, 13900K, 13700K, 14700K, processadores que não são baratos nem aqui, nem na China. Além disso, existe um outro problema muito importante. Eu não sei se você sacou, mas
Até hoje, as fabricantes de placa-mãe estavam meio que ativando esse overclock por padrão. E eu expliquei pra vocês, o processador ele é vendido pela Intel com aquelas especificações, o que significa que ele atinge aquele clock, ele boost por aquele período de tempo. Quando você remove os limites, ou quando você adiciona limites acima do que é prometido pela fabricante, você também, obviamente, adiciona mais performance. E quando você desativa isso, acontece o quê? Você perde performance. Não, mas não perdeu porque essa daí é a especificação de fábrica. É a especificação de fábrica, mas ela não estava sendo seguida. Então não é a performance que você estava acostumado. É menos. Quanto menos? O Peperai australiano já testou aqui, ó. Ele testou aqui no Cinebench, pra vocês terem uma ideia. E esse aqui é no Power Limits, ou seja, sem limite nenhum, com o Asus Intel Baseline Profile e o Gigabyte Intel Baseline Profile. Ou seja, sem nenhum limite de energia, de consumo, de nada. E embaixo com o que deveria ser. Ou pelo menos o que as fabricantes decidiram que é o correto agora. E o curioso, eu já vou dar um spoiler pra vocês. No fim, nenhuma das duas acertou. Ele deixa bem claro no final. Falou, legal, bacana. As duas conseguiram errar completamente o que a Intel diz que é. O baseline, de fato. O baseline deles, por algum motivo, é mais baixo. Não me pergunte por quê. Talvez porque seja o medo de o CPU já ter degradado tanto que não dá conta de segurar nem o baseline mais. Então vamos lá. Aqui, ó, um 14900K. Esse é só um exemplo do 14900K. Em multi, ele perdeu bastante. A gente consegue sair de 2.268 para 2.071. E da Gigabyte foi um tombo absurdo. Caiu pra 1.694. No single ele continua a mesma coisa. Isso em pontos percentuais deve ser coisa de 15%, não é uma coisa absurda assim, mas é uma perda de performance, né? O da Gigabyte é absurdo, mas olha a temperatura. Compensação, olha a temperatura do 14900K. 53 graus. Ele tá rodando como se fosse um 14600K, né? Aqui ele diminui um pouco a temperatura, então tem um ponto positivo, porque quando você remove todos os limites, você realmente liberou todos os limites. Ele bate 105 graus o CPU. E quando você coloca aqui o Intel Baseline Profile, ele vai bater no máximo 84 aqui, né? Nos testes do Hardware Unboxing. Mas em joguinhos, que é o que realmente importa, né? Que a gente compra CPU pra joguinhos mesmo. Baldur's Gate, por exemplo, saiu de 174 para 171 no da Asus, rodando isso no médio. Isso é importante, tá? A gente tá rodando no médio e no Ultra com a 4090 em Full HD. Isso não é um cenário real. Vai rodar com a 4090 Full HD, mas é pra vocês terem uma ideia do quanto o processador consegue empurrar de performance numa placa dessa num cenário onde você precisa de muito FPS. Basicamente é isso, um cenário de review. Ele colocou no Ultra e no médio. No médio, ele não perdeu muita performance, no Ultra também ficou bem próximo ali, né? Diferença 3, 4%. Já a Gigabyte perdeu um pouco mais, saiu 10 FPS na média. Isso no médio, na média do médio. E no Ultra ficou um pouco mais abaixo. Não é uma coisa que você vai perceber no dia a dia, mas você perdeu uma performance. Não é exatamente o ideal quando você compra o processador pela performance que você viu. E aqui, inclusive, ó, tem aqui o Power Limit PL1 e o PL2. No Intel Baseline Profile da Asus, ele bate 253 watts no PL1 e no PL2. Se eu não me engano, é 280 watts, é o que deveria bater. Ou seja, nenhum dos dois atingiu ali com o sucesso que deveria ser. Já no da Gigabyte, ridiculamente, fica em 125 e 188 watts. Por algum motivo, a Gigabyte, eu não sei se eles erraram, se eles estavam desesperados pra soltar alguma coisa, sei lá, se é o que tinha pronto na impressora, imprimir isso aí mesmo, entendeu? Mas tá bem ruim. O da Gigabyte tá bem ruim. Ainda assim, a primeira coisa é entra na BIOS e desativa o MCE, se você tem uma placa-mãe Gigabyte. Em últimos casos, instala esse troço aí, né? Ou espera eles lançarem uma coisa melhor. No Cyberpunk 2077 é bem exigente, né? Saiu ali do 201 para 192, já perdeu ali 9 FPS na média. 169 para 176, perdeu ali também uma boa quantidade de FPS na mínima. No Ultra, saiu de 167 para 155, que é bizarro, porque perde também no Ultra. Já o da Gigabyte foi para 143 FPS e de 280 para 181. 20 FPS na média, é muita coisa. Ah, mas é que percentualmente é pouco. Mas é muito FPS, né? Pra perder numa pancada só. Aí a gente tem aqui o Hogwarts Legacy. Mais ou menos a mesma coisa, o da Asus não perdeu praticamente nada. Então perdeu um pouquinho ali na média, jogando com tudo no Ultra. Mas a Gigabyte, triste. Então isso aqui é só um resumo, vocês viram que perdeu bastante. Tem mais jogos aqui, The Last of Us. Também perdemos um pouquinho só aqui na Asus, na Gigabyte perdeu mais. E no Assetto Corsa, um jogo também bem CPU, né? Demanda boa de CPU. Perdemos bastante de novo na Gigabyte. Spider-Man, mais ou menos a mesma coisa aqui, Gigabyte e Asus, mas a Gigabyte perdeu mais. Então parece realmente que eles soltaram um negócio meio zoado lá da Gigabyte. Eu não sei o que aconteceu lá, mas perdeu-se bastante performance no 14900K nesse teste aqui. Inclusive, em alguns momentos, né, o Steve comentou aqui, esse aqui é o Peperai australiano, pra quem não conhece, prazer. O Steve comentou que em alguns momentos o 14900K chega a perder por 14600K com essa capação de clock. Imagina você comprar um 14900K pra tomar pau de um 14600K. Por outro lado, essa é a realidade nua e crua, é o que deveria ser. E a gente não pode nem acusar a Intel, mas a Intel vendeu. A Intel não vende isso. A Intel não tá vendendo isso. Quando eles vendem, eles normalmente avisam, a MCE está ativo ou alguma ferramenta está ativa.
Isso aí a gente tem que dar o braço a torcer. Eles realmente fazem, assim como a AMD faz. Se eles usarem o PBO, eles vão falar, estes resultados foram obtidos com o PBO. Ah, mas agora ele perde pro 1400. É porque ele sempre perdeu. A gente só não percebia porque tava usando com o MCE. A gente é muita gente, vocês, né? A gente já sabia onde ele perdia, onde ele ganhava. Porque se você conferir o review que a gente fez, por exemplo, do 14900K pro 14600K e os comparativos, é com o MCE desativado. Agora tem o Intel Baseline Profile. Não dá nem pra considerar que o Intel Baseline Profile é exatamente o perfil que eles deveriam utilizar, porque não tá dentro das especificações 100% do que a Intel diz. Por exemplo, não é pra você botar um PL2 de 180. Se eu não me engano, o PL2 é 280. Depois vamos confirmar pra vocês. É uma situação extremamente bizarra, né? Não foi o melhor lançamento do mundo, a 14ª geração. A 13ª já não era um grande lançamento, ele era meio que um refresh, né, melhorado da 12ª. A 14ª é literalmente um refresh da 13ª, com praticamente nenhuma alteração. Um lançamento bem fraco, que foi só pra cobrir enquanto não chega Intel Core Ultra. E agora mais essa pra ajudar a Intel. O que nos dá um pouco de ânimo é que, pelo menos pra notebooks, a gente tá vendo uma evolução grande. E eu realmente espero muito que para desktop a gente veja uma evolução grande com os Intel Core Ultra. E que a Intel resolva esse problema com as fabricantes na próxima geração. Mas isso muda definitivamente como a gente usa as placas-mãe, como os fabricantes vendem essas placas-mãe. Principalmente as desbloqueadas para overclock. Mas parece que eles foram testando tanto o limite até eles encontrarem esse limite, e o limite é degradar o CPU. E aí eu fico me perguntando, se o meu CPU degradar e eu não conseguir mais atingir os clocks, a Intel vai considerar que eu fiz overclock? Tecnicamente, o MCE é um overclock. Eu acho que, dadas as circunstâncias, a Intel não vai fazer isso. Assim como a gente teve o problema do XMP lá atrás e a Intel não seguiu ao pé da letra. Então, nesse sentido se você tiver um CPU que nem com esse Intel Baseline Profile funcione mais, abre um RMA com a Intel. Que o teu processador definitivamente degradou até ele ser praticamente inútil. Ele não consegue atingir nem os clocks mínimos. Por segurança, usa o Intel Baseline Profile. Não quer usar por sua conta e risco. Mas tenha ciência que você está fazendo overclocking do processador. Tá fazendo overclock. Se você tá... mas eu comprei um processador desbloqueado justamente para fazer overclock. Faça overclock manual. Não recomendo o MCE. Você pode se você tiver margem, mas depois disso aqui, não dá não. Essa situação tá ficando cada vez mais interessante e o melhor. A Intel diz que ainda não terminou a investigação, tá? Então não terminou a investigação sobre isso e ela deve trazer, agora em maio, uma declaração final sobre a análise desses defeitos que ocorreram nos processadores, do problema que aconteceu. Então vamos ficar ligado porque ainda teremos desdobramentos aí nessa história, né? Então se vocês têm esse problema ou tiveram esse problema, deixem aí nos comentários e digam o que vocês acham da atitude da Intel. A Intel tá certa ou tá errada em cobrar as fabricantes? Demorou muito pra cobrar? As fabricantes estavam erradas em mandar isso ou não? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber as notificações de novos